Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia para Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipo, capítulo 4. Deixe sua Bíblia por um instante aberta aí em Filipenses, capítulo 4. Amados, deixe-me começar fazendo um questionamento ao seu coração. Você já experimentou a sensação de que tudo à sua volta parece concorrer contra você? Portas fechadas, necessidades sem perspectivas de providência, sonhos que não se realizam, esforços sem recompensa aparente, lutas e mais lutas. Já se sentiu assim? Qual o sentimento presente em seu coração quando você enfrenta circunstâncias desse tipo? Particularmente, eu diria que eu já experimentei isso e confesso que o sentimento em meu coração foi de questionamentos. Por que tudo parece convergir contra mim? Por que aquilo que eu estou intentando, por que os meus desejos não se realizam? Por que eu estou passando por isso? Eu cheguei a ponto de questionar: onde está Deus, que não está me vendo na minha aflição? Por que Ele não atende a minha oração? Algumas vezes, irmãos, até recorri à reivindicação em promessas baseadas em alguns versículos do tipo: Senhor, afinal está escrito, pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e abri-se-lhe-á, buscai e achareis, porque o que busca encontra, o que pede recebe. E Senhor, eu estou pedindo, eu estou buscando, e eu não estou recebendo, eu não estou encontrando. Amados, diante da minha reivindicação, eu não tive uma resposta de ordem a me agradar, minha reivindicação não foi frutífera, não mudou a minha condição. E sabe o que eu tenho aprendido com isso? Que em meio a essas circunstâncias, Deus não está requerendo de mim reivindicação como prova de fé. Ou seja, como se as adversidades se constituíssem uma clara oportunidade de exigirmos de Deus diante da fé que nós temos. Não, não é. Mas a indicação das Escrituras é que em meio a circunstâncias assim, eu permaneça firme, confiando no Senhor, apesar desta circunstância adversa. Eu diria que esse processo de firmeza, esse processo de confiança no Senhor em meio às adversidades, é o que nos conduz ao estágio que, sim, é requerido de nossa parte por Deus, e chama-se contentamento. Eu quero falar esta manhã brevemente sobre um difícil, mas necessário aprendizado: viver contente. Difícil, mas necessário aprendizado: viver contente. E o que é viver contente? Viver contente é estar satisfeito em Deus, apesar de circunstâncias não favoráveis, segundo a ótica natural da vida. Isto é viver contente. É estar realizado em Deus, apesar de condições não favoráveis, segundo a ótica natural da vida, quando tira-se o aspecto de fé. Em outros termos, é não condicionar o nosso prazer, é não condicionar a nossa realização pessoal às circunstâncias. Antes, é estar plenamente satisfeito, realizado em Deus. E uma vez realizados nele, nós viveremos contentes em toda e qualquer situação, como as Escrituras nos apontam. E foi esse o princípio que o apóstolo Paulo desenvolveu em sua vida, e temos o registro para nossa instrução. Em Filipenses capítulo 4, veja comigo o verso 10 até o versículo 13. O apóstolo Paulo escreve: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Amados, a igreja de Filipos enviou uma oferta para o apóstolo Paulo, expressando então o cuidado que tinham para com o ministério dele. A igreja de Filipe era uma contribuidora para com o avanço do evangelho por meio do ministério do apóstolo Paulo. Eles então enviavam uma oferta constantemente quando tinham oportunidade para sustentar a obra, a vida e ministério do apóstolo Paulo. Então ele mesmo afirma que desde antes aquela igreja já vinha contribuindo com ele. Mas houve uma pausa nessa contribuição. A pausa, segundo o relato, é que faltou oportunidade. Lembre-se que naquele contexto não havia banco que podia se depositar aqui, e então o missionário sacaria a sua oferta lá em outro lugar. Não havia. As ofertas chegavam até os missionários por meio de pessoas que eram comissionadas, arriscando própria vida, para levar oferta e abençoar a vida do missionário no seu sustento. Então, de alguma forma, a igreja de Filipe perdeu oportunidades, não teve oportunidade de contribuir com o apóstolo Paulo. Mas, enfim, o donativo que eles antes enviavam chegou novamente às mãos do apóstolo Paulo. Eles tiveram agora a oportunidade de restabelecer a aliança que haviam feito com o apóstolo. E no versículo 10, diz que Paulo se alegrou sobremaneira, ou como traduz a versão corrigida, ele muito se regozijou ao receber esse donativo por parte da igreja de Filipos. E ao receber essa oferta, ele é tomado de um sentimento de intensa alegria. Observe a descrição: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Observe que o texto aponta qual é a fonte da alegria do apóstolo Paulo. Ele se alegra onde? Ou em quem? No Senhor. Ele não se alegrou na igreja de Filipos, ele não se alegrou na oferta propriamente dita, ele se alegrou antes no Senhor. E eu aprendo algo fantástico com isso. Paulo vibra com essa dádiva, mas é interessante destacar a fonte que ele aponta da sua alegria. Eu já tenho dito que o apóstolo Paulo, ele se alegra no Senhor, ao entender que a fonte da providência para o sustento dele não era a igreja de Filipe propriamente dita. A fonte da sua alegria não estava na oferta propriamente dita. A fonte da alegria de Paulo estava em Deus, que era o seu provedor. Irmãos, eu tenho aprendido que por vezes Deus usa pessoas para nos abençoar, e isso é fato. São pessoas que nós podemos denominar de anjos de carne. Deus usa uns e outros para abençoar as nossas vidas, para suprir nossas necessidades. E por vezes a nossa tendência é desenvolver um sentimento de gratidão tão intenso para com aquela pessoa que nos abençoou, que nós chegamos a nos alegrar na pessoa ou no donativo que recebemos, ao invés de nos alegrarmos na fonte de providência que é o Senhor. Pessoas são instrumentos dignas da nossa gratidão, devemos ser agradecidos. Todavia, é Deus que move e usa pessoas, e o apóstolo Paulo declara: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É claro que devemos ser gratos a pessoas, entretanto a nossa maior alegria deve estar no Senhor e não nos indivíduos que Deus usa para nos abençoar. Eu não sei se você sabe, mas se tem algo que chateia um fotógrafo, é quando ele publica uma foto, um fotógrafo profissional, claro, não a gente que faz foto de todo jeito e coloca lá, mas quando um fotógrafo apresenta uma série de fotografias, e alguém olha para a foto e diz: que máquina potente essa sua! E que marca é essa sua máquina? Um fotógrafo fica chateado com esse comentário, porque ele quer destacar o ângulo, a sua capacidade de enquadrar, a sua capacidade de transmitir aquela imagem. Não depende da máquina propriamente dita, mas da sua habilidade para isso.
E, irmãos, olhando para esse quesito, cuidado para não enaltecer mais o instrumento do que aquele que o manuseia. É por isso que Paulo se alegra no Senhor. Pessoas são instrumentos, anjos de carne, mas usadas e movidas por Deus. É interessante destacar que, se pararmos na leitura do versículo 10, nós vamos concluir que a causa da alegria do apóstolo Paulo está somente no fato de ele receber a oferta. O texto diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. E parece que a alegria de Paulo se baseia pelo fato, ou no fato de ele haver recebido esse donativo, recebido essa oferta. Se pararmos no versículo 10, como alguns fazem, arrancando o texto do seu contexto, desconsiderando o que vem antes e posteriormente, nós vamos entender que a fonte da alegria de Paulo é o fato dele ter recebido a oferta. Mas observe no versículo seguinte, no verso 11, ele cuida em apontar que sua alegria não estava na oferta propriamente dita. Observa o aspecto adversativo. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes o vosso cuidado a meu favor. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Observe, amados, que Paulo faz questão de frisar que a sua alegria não depende neste momento ou desse momento, pelo fato de agora mudar de situação, a passar da escassez para agora a providência de Deus. Ele não está se alegrando ao sair da pobreza para agora um tempo de providência com a oferta que recebeu. Ele diz: não, eu aprendi, e ele é enfático ao dizer isso aqui. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo que sua alegria não era condicionada a uma mudança de condição. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso inclui enfermidade, saúde. Isso inclui ter suprido as suas necessidades, viver na escassez de necessidades. Isso inclui um sonho realizado, um desejo ansiado, ou a frustração de um sonho ou desejo, ao desejo que alguém tenha. Ele aprendeu a viver contente. Amados, quantos cristãos vivem a terrível expectativa de que só serão felizes caso obtiverem a concretização dos seus sonhos, caso alcançarem aquilo que tanto almejam. Quantos cristãos estão frustrados diante das adversidades que enfrentam, na esperança de que serão plenamente realizados no dia que essas adversidades passarem? Isso é utopia, porque a luta permanecerá até o dia do nosso encontro com Cristo, e nós não haveremos de encontrar plena satisfação e realização em outra fonte que não o Senhor. Porque pequenas fontes de realização e satisfação se constituem meros paliativos. E Deus não quer que coloquemos os nossos corações nesses paliativos, mas foquemos na eternidade, na verdadeira fonte de satisfação. Porque tudo que se constitui pequenas fontes de realização, um dia vão passar. Tais cristãos precisam então aprender o princípio do contentamento, ou seja, da realização no Senhor em toda e qualquer situação. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, como certa vez um irmão veio compartilhar comigo da sua tristeza e amargura no coração relativa a Deus. E por que você está se sentindo assim? Pastor, Deus não me ama. Por quê? Porque eu não passei no vestibular. Olha o raciocínio desse camarada. Se Deus me amasse, Ele teria me feito passar no vestibular. Olha a condição que ele está estabelecendo. Ele estava frustrado, decepcionado com Deus, infeliz, visto que condicionou a sua alegria à aprovação no vestibular, assim como
outros tantos têm condicionado sua alegria a outras questões. Se não é o vestibular, é outra espécie de concurso. Talvez nós desdenhemos desse irmão, mas deixe-me questionar vocês de algumas formas. O que dizer, por exemplo, do sentimento de descontentamento que você tem pelo fato de não possuir uma casa própria e pagar aluguel? O que dizer do descontentamento no seu coração por não ter um transporte e por vezes ter que caminhar longas distâncias a pé e debaixo de um sol escaldante? O que dizer de não poder lavar toda a roupa da família numa máquina de lavar e ter que ficar em cima de uma lavanderia? O que dizer de não poder conduzir a família até uma pizzaria num domingo à noite após o culto pela falta de sustento? O que dizer, queridos, de ver um filho precisando de um melhor calçado, uma melhor roupa e não ter como adquirir? O que dizer de ser um pai de família e estar desempregado, dependendo dos outros? O que dizer de ter somente o feijão e o arroz para colocar no fogo? O que dizer quando abrimos a geladeira e no seu interior vê-la quase sem nada, a não ser algumas garrafas de refrigerante, mas cheia de água? O que dizer de olhar para o armário e vê-lo quase vazio? Irmãos, é justamente em circunstâncias como essas, ou mesmo semelhantes, que nós temos a oportunidade de exercer o contentamento, ou seja, de declarar a firmeza da nossa fé, em nossa confiança para com o Senhor, não condicionada naquilo que temos, mas naquilo que Ele é. Estar contente em meio às necessidades supridas é fácil. Difícil é estar contente em meio a circunstâncias adversas. Necessidades supridas, é fácil glorificar ao Senhor e permanecer firmes, mas quando a escassez vem, é difícil agradecermos, é difícil louvarmos. Mas observe ainda uma informação que o apóstolo Paulo nos dá. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra que é traduzida nesse texto por aprender, tem a ideia de obter experiência através de hábito. A ideia aqui é de desenvolver uma prática. Irmãos, viver contente não é algo mágico. Não trata-se de um botão que nós apertamos e pronto, a partir de hoje eu vou viver contente. Não é algo a partir de uma resolução instantânea. Não é algo que você vai sair daqui a partir de hoje satisfeito, plenamente realizado e agora contente com o seu viver. Não. Viver contente é fruto de um aprendizado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente, irmãos, é fruto ou produto de um processo no qual, através da prática e o desenvolvimento de determinados hábitos, nós então experimentamos o aprendizado no contentamento. Mas é preciso experiência. Paulo diz que aprendeu. Contentamento não é um elemento que já vem no ato da conversão. Ou seja, não é que quando nos convertemos já tomamos automaticamente esse sentimento para nós. A partir de hoje eu sou contente. Mas a experiência vai nos conduzir a esse estágio de não dependermos de determinadas situações para estarmos realizados, e isso porque a nossa realização deve ser no Senhor. Olhando então para o testemunho do apóstolo Paulo, nós observamos, número 1, riqueza ou pobreza não lhe roubavam o contentamento, porque ele havia aprendido a não condicionar o seu contentamento a tais circunstâncias. Paulo aprendeu isso. Riqueza ou pobreza não alteravam o status do seu contentamento, porque riqueza e pobreza não podiam tirar a resolução do seu coração, advindo do aprendizado, a realizar-se no Senhor. Observe que se estava em condições favoráveis, ele estava contente, mas em condições desfavoráveis, ele também estava. Em meio à riqueza, com certeza não se deixaria consumir pelo desejo de obter mais e condicionar a sua alegria a esse senso de quanto mais tem, mais quer.
Na pobreza, Paulo estava contente, porque o seu prazer não estava condicionado ao que ele possuía. Ele aprendeu a viver contente. Número 2, para Paulo, ser honrado ou humilhado não lhe roubavam o contentamento. Se honrado, ele não estimava a tal ponto de se ensoberbecer e presumir que ele era alguém aquém da ação do Senhor. Ele sabia que a sua honra era advinda da providência de Deus, não de sua alta capacidade de intelectualismo, porque ele era intelectual, mas ele dizia: se alguém é dotado de conhecimento, ou era a ideia dele, é porque foi alguém abençoado por Deus. Quando um servo é utilizado no reino de Deus, exercendo um serviço que abençoa muitas vidas, não é a extrema capacidade daquele servo, ele é apenas um instrumento de Deus. Então, em meio à honra, o apóstolo Paulo não se deixava ensoberbecer-se, mas também toda a humilhação que ele sofreu, ele considerava como sendo apenas poeira da humilhação que o seu Salvador havia enfrentado, Jesus Cristo. Se Cristo Jesus foi humilhado em toda a sua glória, quem era ele? E isso o levou a concluir que era o mais miserável de todos os homens. Olha Filipenses capítulo 2, o que ele mesmo escreve, olhando para o testemunho de Cristo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, assumiu uma forma de homem, em humilhação, veio para servir e não para ser servido. Paulo sabia ser honrado e sabia ser humilhado. Que humilhação seria sobremodo elevada quando comparada à humilhação que o seu Senhor havia padecido? Por isso ele se considera o mais miserável de todos os homens. Número 3, para Paulo, estar alimentado ou faminto não lhe roubavam o contentamento. Quando ele tinha o que comer, ele era grato por isso. E ele era contente diante do Senhor em reconhecimento de que aquilo que lhe veio à mão era fruto da sua providência. Em contrapartida, quando não tinha o que comer, ele também era grato e contente diante do Senhor. Ele descansava no fato de que o Senhor estava cuidando dele, mesmo naquela condição, e certamente tinha um propósito. Há séria dificuldade em nossa mente limitada de entender que escassez se constitui cuidado. O raciocínio não precisa ser muito profundo. Se o meu filho está passando necessidade e eu tenho condições de supri-las, qual é a ideia que alguém vai ter de mim? Eu sou um pai mau. Mas esse raciocínio não se aplica a Deus. Mesmo na sua permissão soberana de que passemos necessidades, escassez, Ele continua sendo bom, Ele está cuidando de nós e fazendo com que a nossa escassez convirja para o nosso bem. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Como isso pode cooperar para o bem? Eu posso até querer brigar com Deus. Me explica, Senhor, me dá uma satisfação. Como isso pode concorrer para o meu bem? Eu não consigo ver. E quem disse que Deus nos deve satisfação? E quem disse que podemos ver tudo o que Deus está orquestrando para a sua própria glória e para o bem de nós que o amamos? Em quarto lugar, ter mais do que necessita ou não ter o suficiente necessário não roubavam o contentamento do apóstolo Paulo. Ter mais do que precisava ou não ter o suficiente necessário não lhe roubava o contentamento. Paulo não condicionava a sua fé e confiança no Senhor a essas circunstâncias. Ele já tinha experiência de todas elas e por isso ele podia afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Em suma, Paulo aprendeu a dar graças em toda e qualquer situação, por isso ele instrui em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, a em tudo darmos graças, porque esta é a vontade
de Deus. Depois dessa conclusão no versículo 13, olhe para o versículo 14, onde Paulo destaca a importância e valor de os irmãos terem a oportunidade de novamente contribuírem com o seu ministério. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Lembre-se, digo isto não por causa da pobreza, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas vocês fizeram bem em se associar comigo na minha tribulação. A alegria de Paulo no Senhor era por ver a igreja contribuindo na sua tribulação para promover a divulgação do Evangelho. E aqui eu vejo um princípio de missões. Paulo está vibrando, se alegrando, não pela oferta no Senhor, mas ele está considerando a visão da igreja em estender a responsabilidade da sua participação na divulgação do Evangelho, e por isso ele destaca a sua alegria, é pela responsabilidade que a igreja assumiu, de ser participante na divulgação da obra do Evangelho. Irmãos, um missionário no campo não deve alegrar-se simplesmente pelo fato de chegar dinheiro até ele. Um missionário no campo deve se alegrar porque tem a sua necessidade suprida por alguém, por igrejas, que estão tendo a visão de reino e entendem que compartilhar o Evangelho é uma missão nessa terra. Não contribuímos com missões simplesmente para o contentamento e bem-estar do missionário. Nós contribuímos com missões por sermos também responsáveis pelo avanço da obra missionária. E um missionário no campo são os pés daqueles que estão contribuindo, daqueles que estão orando. Em suma, nós podemos, de fato, afirmar que é um privilégio ser participante da obra de missões. Irmãos, eu pergunto, nós podemos afirmar com propriedade que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? É tão fácil dizer esse versículo, né? Até enche o nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Tropeçou, arrancou a unha do pé, a bexiga. A murmuração agora é pelo resto do mês, enquanto não sarar para calçar uma sandália ou um sapato. Se aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, nós vamos em tudo dar graças. Estaremos com plena saúde dizendo: obrigado, Senhor, minha saúde e vigor é para ser revestida em serviço para a Tua glória. Se cairmos enfermos, ó Senhor, o Senhor continua sendo bom. E não é essa enfermidade que vai me tirar a alegria e prazer de Te servir e de ter um coração grato. Isto é não condicionar a nossa alegria às circunstâncias, mas alegrar-se no Senhor, sabendo que Ele é soberano e na sua providência está cuidando de nós. Se estou suprido em todas as minhas necessidades, eu estou contente. Mas se me falta algo, também estou contente, porque ser contente, observe isso, é um estado de espírito na presença do Senhor, e não um resultado de necessidades supridas. Eu repito isso. Estar contente é um estado de espírito na presença do Senhor, e não um resultado de necessidades supridas. Se sou honrado de alguma forma, eu estou contente. Mas se humilhado for, eu também estou contente, porque estar contente é um estado de espírito na presença do Senhor, e não resultado de reconhecimento de quem eu sou, ou mesmo daquilo que eu faço. Afinal de contas, quem eu sou? E seguindo o paradigma de Paulo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Irmãos, aprendamos o contentamento. Do contrário, a ausência de um coração contente conduz e tem conduzido os servos a um poço de tristeza, podendo chegar ao fundo desse poço, mergulhado na lama da depressão, em meio ao odor da frustração. Então não se entregue. Eu quero repetir isso. A ausência de um coração contente pode afundar alguns em um poço de tristeza, mergulhá-lo na lama da depressão, em meio ao odor da frustração. Então não se entregue, não condicione sua alegria às circunstâncias. Antes,
Declare pela palavra do Senhor que a sua alegria está nele. A sua satisfação precisa ser nele. Mas pastor, eu não consigo, pois ore até conseguir. Não estou nem com vontade de orar, pois ore até ter vontade de orar. Clame, mas não se entregue. Talvez você não tenha percebido, mas a luta que você está enfrentando advém de Deus tendo em vista ensinar a você o contentamento. Ou ver se Deus providencia isso. Lutas para nos aperfeiçoar no contentamento. Ou mesmo como Deus diz sobre o povo no deserto, eu os entreguei, e a Bíblia diz, Deus dizendo, eu os deixei passar fome. Deus disse isso do seu povo. Eu os deixei passar fome. Aí ele diz, para provar o que de fato estava em seus corações. Deus vai nos permitir passar por estreitos, períodos de portas fechadas, para provar a natureza da nossa fé nele. Irmãos, através dessa luta que estamos passando, Deus pode estar nos conduzindo para fazer dele a nossa única fonte de suprema alegria, e não coisas, e não status, e não pessoas, mas ele. Deus quer que você, a exemplo do apóstolo Paulo, se alegre sobremaneira nele, no reino dele, para a glória dele. Ó Deus, ajuda-nos a aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós te louvamos, Pai Celestial, pela instrução que fala ao nosso coração. Esta manhã, Senhor, o Senhor tem visitado corações que estão passando no fogo da provação. Servos, servas que estão enfrentando circunstâncias adversas. Alguns desanimados de orar, sentindo-se à beira do poço de tristeza. Alguns outros já sentindo seus pés presos na lama da depressão, sentindo o terrível odor da frustração. Senhor, abre os olhos desses, para que contemplem o Senhor como fonte suprema de alegria, não condicionando, Senhor Deus, suas vidas na Tua presença a condições favoráveis, porque, Senhor, neste mundo teremos aflições. Ó Pai Celestial, ajuda-nos para que os nossos olhos estejam firmes em Ti, e não façamos como Pedro, que ao tirar os olhos do Senhor, começou a afundar. Nós te agradecemos pela instrução da Tua palavra esta manhã, em nome de Jesus. Amém.